31 de outubro de 1984. Nova Delhi, Índia, 9h20 da manhã. Indira Gandhi atravessava o jardim murado que separava sua residência de seu escritório na rua Safdarjung, número 1. O sol da manhã iluminava o caminho familiar que ela percorria diariamente. 2 homens de uniforme, membros de sua guarda pessoal, aguardavam em posição. Beant Singh, seu guarda de confiança há 10 anos, e Satwant Singh, recém-designado há apenas 5 meses, aproximaram-se. Em segundos, tudo mudou. Pelo menos 16 balas perfuraram o corpo da mulher de 67 anos que governava a maior democracia do mundo. A primeira-ministra da Índia caiu no jardim de sua própria casa, assassinada por aqueles que juraram protegê-la. Como uma líder tão poderosa, que sobrevivera a décadas de turbulência política, foi morta por seus próprios guarda-costas. Que evento poderia ter transformado homens leais em assassinos? E como uma nação inteira mergulharia no caos e na violência nas horas seguintes? Fique até o final para descobrir como este assassinato desencadeou um dos massacres mais brutais da história moderna da Índia e como suas repercussões ainda ecoam décadas depois. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A Dama de Ferro da Índia, 1917. Allahabad, Índia Britânica. Indira Priyadarshini Nehru nascia em uma família destinada a moldar o futuro de uma nação. Filha de Jawaharlal Nehru, que se tornaria o primeiro-ministro da Índia independente, ela cresceu imersa na luta pela libertação do domínio colonial britânico. Seu nome frequentemente causa confusão. Indira Gandhi não tinha relação de sangue com Mohandas Mahatma Gandhi. O sobrenome veio de seu casamento em 1942 com Feroze Gandhi, um ativista político parsi. Juntos, tiveram 2 filhos, Rajiv e Sanjay Gandhi. Ambos os nomes se tornariam tragicamente importantes na história política indiana. Educada em instituições de prestígio, incluindo o Somerville College em Oxford e a Universidade Visva Bharati em Bengala Ocidental, Indira desenvolveu uma personalidade complexa, formalmente educada, politicamente astuta e pessoalmente reservada. Após a independência da Índia em 1947, ela serviu como anfitriã oficial de seu pai viúvo, o primeiro-ministro Nehru, aprendendo as sutilezas do poder nos corredores do governo. Quando Nehru morreu em 1964 e seu sucessor, Lal Bahadur Shastri, faleceu repentinamente em 1966, os fazedores de reis do Partido do Congresso escolheram Indira como primeira-ministra. Eles acreditavam que ela seria maleável, facilmente controlada. Conforme registros diplomáticos americanos documentam, eles descobriram para seu horror logo depois que a Sra. Gandhi pode ter sido a governanta de seu pai, mas não era complacente. Sua carreira política foi uma montanha-russa dramática. Os altos, a vitória esmagadora sobre o Paquistão em 1971, que criou Bangladesh e consolidou sua imagem como líder forte. Os baixos, a declaração de estado de emergência em 1975, quando suspendeu liberdades civis, prendeu opositores políticos e censurou a imprensa, ações que a levaram à derrota eleitoral em 1977. Mas em 1980, ela retornou ao poder com popularidade renovada. Seu filho mais novo, Sanjay, havia se tornado seu principal conselheiro político. Então, em junho de 1980, Sanjay morreu em um acidente de avião. O golpe devastou Indira. Ela pressionou seu outro filho, Rajiv, um piloto de avião comercial sem interesse político, a entrar na política para continuar o legado da família. Em 1983, quando o embaixador americano chegou à Índia, encontrou uma Indira Gandhi transformada. Ela estava muito no controle do país. Todos se curvavam tremendamente a ela em seu partido. Ela, por outro lado, desconfiava das pessoas. Certamente desconfiava dos americanos e dos Estados Unidos. Comandava um governo muito centralizado. Tomava as decisões, e frequentemente eram tomadas por razões muito pessoais. Mas enquanto Indira consolidava seu poder em Nova Delhi, no norte do país, no estado de Punjab, uma tempestade se formava. Prelúdio para a tragédia. Punjab, a terra dos 5 rios, o coração da comunidade Sikh, uma região próspera onde a religião Sikh, fundada no século XV pelo Guru Nanak, florescia. No centro dessa fé estava o Harmandir Sahib, o templo dourado em Amritsar, o local mais sagrado do sikhismo.
Durante os anos 1970 e início dos 1980, militantes Sikhs, liderados por uma figura carismática e controversa chamada Jarnail Singh Bhindranwale, começaram a exigir maior autonomia para Punjab. Alguns pediam um estado Sikh independente, Khalistan. A violência aumentava, ataques contra hindus, assassinatos políticos, enfrentamentos com forças de segurança. A situação se tornou volátil. Conforme documentado em registros diplomáticos, muitos foram mortos em incidentes por toda a região de Punjab. Bhindranwale e seus seguidores armados estabeleceram base dentro do complexo do Templo Dourado. De lá, coordenavam operações militantes enquanto se refugiavam atrás das paredes do santuário mais sagrado dos Sikhs. Para Indira Gandhi, isto era intolerável. Ela via os militantes como uma ameaça existencial à unidade indiana. Em janeiro de 1984, Bhindranwale liderou mais de 100 seguidores armados na ocupação de partes do Templo Dourado. Eles começaram a acumular armas e juraram que não sairiam até que o governo permitisse aos Sikhs seu próprio estado em Punjab. Indira enfrentava um dilema impossível. Negociar seria visto como fraqueza. Atacar o local mais sagrado dos Sikhs seria visto como um ataque à própria fé. Ela escolheu a força. A decisão fatal, junho de 1984, Indira Gandhi autorizou a Operação Estrela Azul, uma operação militar em larga escala revólver de serviço, 38. Ele disparou 3 tiros a queima-roupa. Enquanto ela cambaleava, Satwant Singh abriu fogo com sua metralhadora automática Sten, disparando 30 balas. Pelo menos 16 projéteis perfuraram o corpo frágil de Indira Gandhi. Ela caiu no jardim. Sangue se espalhava pelo caminho familiar.
Embora os dois assassinos tenham se rendido imediatamente, um tiroteio subsequente se seguiu. Beyant Singh foi baleado e morto no local por outros guardas de segurança. Satwant Singh foi ferido, mas sobreviveu. Indira Gandhi foi levada às pressas para o Instituto de Ciências Médicas de toda a Índia, AIMS, às 9h30. O diretor designado do AIMS, Sneh Bhargava, escreveu posteriormente que, embora Gandhi estivesse clinicamente morta na chegada, os médicos tiveram que manter as aparências e continuar a operar até que seu filho Rajiv Gandhi pudesse chegar. A notícia se espalhou como fogo, mas durante horas cruciais, o governo tentou controlar a informação. Somente às 18h, mais de 10 horas após o ataque, a apresentadora Salma Sultan deu a primeira notícia oficial do assassinato de Gandhi no noticiário vespertino da Doordarshan. A Índia estava em choque, mas o choque logo daria lugar ao horror. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase, quero mais histórias. Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo, e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. Os massacres começam. 31 de outubro de 1984, noite. Dr. Swaran Singh, um jovem cirurgião trainee em Delhi, entrou na enfermaria do hospital naquela manhã quando o atendente normalmente deferente rosnou para ele. Vocês bastardos mataram a madame. Ele não conseguia compreender. Uma enfermeira explicou. Você não ouviu? Indira Gandhi foi baleada por seus guarda-costas Sikhs. Ela está sendo levada ao AIMS. A televisão nacional transmitia continuamente imagens do corpo de Indira Gandhi, cercada por multidões gritando "Khun ka badla khun", busquem sangue por sangue. A frase era repetida sem parar, transmitida para a nação inteira como um chamado à vingança. Os rumores se espalhavam mais rápido que a verdade. Trens estavam chegando de Punjab com todos os passageiros hindus mortos por Sikhs a bordo. Sikhs estavam celebrando e distribuindo doces. Sikhs haviam envenenado o abastecimento de água de Delhi. Oficiais da polícia local percorriam as colônias com megafones. Não bebam água. Os assassinatos começaram naquela noite. Conforme testemunhado pelo Dr. Singh, sei de um idoso Sikh que foi morto em 31 de outubro por volta das 21h. A Wikipédia afirma que o primeiro Sikh foi morto em 1 grau de novembro, mas testemunhas oculares falam diferente. A verdade é difícil de estabelecer em um estado de total anarquia. 1 grau de novembro de 1984. A violência se espalhou rapidamente por toda Nova Delhi. Não mais localizada nas áreas pobres, ela varria bairros respeitáveis, áreas de apartamentos caros, zonas comerciais exclusivas, Connaught Place, Vasant Vihar, Maharani Bagh, New Friends Colony, House Khas, onde os aluguéis custavam milhares de rúpias por mês e a paz normalmente reinava. O padrão era meticulosamente organizado. Conforme documentado por organizações de direitos humanos que investigaram posteriormente, a violência foi resultado de um plano bem organizado, marcado por atos de deliberadas comissões e omissões por importantes políticos do Congresso e, no topo, e por autoridades na administração, testemunhas. Relataram ver listas de eleitores sendo usadas para identificar casas Sikhs, que eram marcadas com grandes X. Ônibus trazendo multidões para assentamentos Sikhs. E mais chocante, a polícia observando, às vezes participando ativamente. O massacre mais horrível, Trilokpuri, Delhi Oriental, 2 de novembro de 1984. Esta área da classe trabalhadora tornou-se o cenário do massacre mais brutal. Grandes multidões armadas com barras de ferro, facas, porretes e materiais combustíveis como gasolina e diesel invadiram bairros Sikhs. Eles matavam indiscriminadamente. Homens eram arrastados de suas casas, espancados até a morte. Muitos foram queimados vivos. Pneus colocados ao redor de seus pescoços, encharcados com gasolina, incendiados. As vítimas gritavam enquanto as chamas os consumiam. Bhupinder Kaur, então com 30 anos, testemunhou a morte de seu marido. Na manhã de 1 grau de novembro, quando mais de 100 pessoas armadas atacaram nossa casa, meu marido saiu. Eles o agarraram pelos cabelos, o jogaram no chão e o espancaram. Colocaram um pneu ao redor de seu pescoço e o incendiaram. Gurminder Singh, um caminhoneiro, declarou. Tudo aconteceu na presença da polícia. Rahul Kuldeep Bedi e Joseph Maliakan, do The Indian Express, foram os primeiros jornalistas a entrar em Trilokpuri.
Eles correram para informar a polícia do que viram. Levou 12 horas para a polícia agir. O primeiro oficial a chegar em Trilokpuri chegou lá 30 horas após o início da carnificina. S.V. Singh, o oficial-chefe da delegacia de Kalyampuri, responsável por Trilokpuri, foi suspenso e preso. Uma tardia admissão de cumplicidade policial, mas o sistema inteiro parecia ter entrado em colapso. Lojas e estabelecimentos comerciais Sikhs foram saqueados. Muitos foram queimados depois. Pontos de táxi e táxis foram incendiados. Principalmente Sikhs estavam nesse negócio. Em Chandni Chowk, saris no valor estimado de 15 crore de rúpias foram despejados no famoso Parantewali Gali e incendiados. Os métodos eram brutais além da compreensão. Famílias inteiras eram trancadas dentro de suas casas, que eram então incendiadas. Mulheres foram estupradas antes de serem mortas. Crianças não foram poupadas. Amarjit Kaur, de Chandnagar, testemunhou perante a comissão Nanavati. O membro do Congresso, Sajan Kumar, liderou a multidão que matou seu marido queimando-o vivo. Vários residentes de Sultanpuri nomearam Sajan Kumar como instigador das multidões na manhã de 1 grau de novembro, gritando: "Sikhs mataram nossa Indira Gandhi. Agora matem os Sikhs, saqueiem e queimem." Em alguns casos, vítimas alegaram que a polícia se recusou a registrar o nome de Kumar quando foram prestar queixa. O comissário adicional de polícia HC, Jatav, transferiu 2 oficiais Sikhs da delegacia de Subzimandi, no norte de Delhi. Ambos, o comissário adicional Kewal Singh e o inspetor Gurmail Singh, foram acusados de abandonar suas posições durante os distúrbios, mas o relatório Mittal afirmou que ficou claro que eles haviam sido removidos porque tomaram medidas fortes para controlar os distúrbios na própria primeira noite de 31 de outubro, prendendo 90 pessoas, recuperando propriedade saqueada e registrando um caso criminal. Oficiais de polícia que ousaram parar a violência foram transferidos. Aqueles que tentaram fazer seu trabalho enfrentaram pressão de líderes locais do Congresso. O silêncio que matou. Enquanto Delhi ardia, onde estava o governo? Onde estava o exército? Rajiv Gandhi, filho de Indira, foi levado de volta imediatamente da Bengala Ocidental, onde estava fazendo campanha. Ele foi empossado como primeiro-ministro pelo presidente Giani Zail Singh, ele próprio um Sikh, na noite de 31 de outubro. Os incêndios já eram visíveis pela cidade, mas nenhuma ação decisiva foi tomada para parar a violência. O exército, que poderia ter restaurado a ordem em horas, estava misteriosamente invisível. Conforme documentado em registros da época, fez marchas com bandeiras e simplesmente desapareceu sem recorrer a qualquer ação. Isto foi particularmente assim em Patna, onde as tropas mal foram autorizadas a sair dos caminhões antes de receberem ordens para retornar aos quartéis. Rajiv Gandhi fez um comentário infame que seria citado por décadas: "Quando uma árvore poderosa cai, a terra tremulará." Muitos interpretaram isto como justificação, ou pelo menos aquiescência passiva à violência. O ministro do Interior, Narasimha Rao, permaneceu inativo. Políticos seniores foram vistos em locais de distúrbios, alguns alegadamente liderando multidões. A violência continuou por 4 dias. Quando a violência finalmente diminuiu, o trabalho horrível de contar os mortos começou. As estimativas do governo: 2.733 Sikhs mortos em Delhi, 3.350 em todo o país, mas os organismos de direitos humanos contestaram esses números. Suas estimativas: 8.000 a 17.000 mortos. A comissão Nanavati, estabelecida para investigar, descobriu que centenas de Sikhs foram mortos. Vários outros foram feridos. Suas propriedades foram saqueadas e queimadas em larga escala. O relatório documentou que a maioria das mortes ocorreu em 1 grau e 2 de novembro. Relatos de sobreviventes pintavam uma imagem de terror organizado. Grandes multidões armadas com armas atacaram as casas de Sikhs. Membros masculinos foram agredidos e espancados sem piedade, e muitos deles foram queimados vivos ou cortados em pedaços. Muitos cadáveres foram removidos em veículos e alega-se que foram jogados no rio Yamuna. Cerca de 20.000 Sikhs fugiram de Delhi. Muitos buscaram refúgio em gurdwaras, templos Sikhs, cuidados basicamente pela comunidade Sikh, embora outras organizações ajudassem. Mas havia uma diferença desta vez. Conforme observado por diplomatas americanos, no passado, quando houve assassinatos de Sikhs, e isto vinha acontecendo há anos, aqueles que foram mortos ou afetados tendiam a ser os pobres. Desta vez,
Famílias Sikhs de classe média e alta também foram alvos. Justiça negada. Janeiro de 1985. O Comitê Ahuja foi estabelecido para determinar o número total de mortos e fazer recomendações sobre pagamentos e compensações ex gratia. Determinou o número total de mortes em 2.733. Organizações de Direitos Humanos, a União do Povo para Direitos Democráticos, PUADR, e a União do Povo para Liberdades Civis, PUA, publicaram um relatório. Quem são os culpados? Eles concluíram que a violência foi resultado de um plano bem organizado, marcado por atos de deliberadas comissões e omissões por importantes políticos do Congresso e, no topo, e por autoridades na administração. Em 2004, a ENSAAF, uma organização de direitos Sikh, lançou um relatório. 20 anos de impunidade. 10 comissões oficiais foram estabelecidas ao longo dos anos. Centenas de casos foram registrados, mas a justiça permaneceu elusiva. A Comissão de Justiça Nanavati descobriu que o membro do Parlamento do Congresso de Delhi Oriental, HKL Bhagat, e líderes locais do Congresso tomaram parte ativa nestes distúrbios anti-Sikh. No entanto, a comissão falhou em recomendar qualquer ação adicional contra eles, citando suas absolvições em casos criminais, mesmo tendo descoberto que, na maioria dos casos, os acusados foram absolvidos devido a investigações inadequadas pela polícia. A carreira política de Bhagat, na verdade, ascendeu após os distúrbios e ele se tornou ministro de gabinete no governo de Rajiv Gandhi. Ele foi julgado em 2 casos, mas foi absolvido. Em um caso, a testemunha principal tornou-se hostil em meio a relatos de ser intimidada. O Bureau Central de Investigação encerrou todos os casos contra Jagdish Tytler em novembro de 2007 por falta de evidências. Tytler havia sido acusado de liderar multidões durante os distúrbios. Embora tenha sido nomeado por várias testemunhas oculares, ele foi finalmente exonerado. Centenas de manifestantes Sikhs se reuniram do lado de fora dos tribunais. O jornalista Sikh Jarnail Singh jogou um sapato no ministro do Interior P. Chidambaram durante uma coletiva de imprensa em abril de 2009, após suas declarações sobre o assunto. Somente em dezembro de 2018, 34 anos após os distúrbios, a primeira condenação de alto perfil ocorreu. O líder do Congresso, Sajjan Kumar, foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Superior de Delhi, mas para a maioria das vítimas, a justiça nunca veio. Conforme um relatório de 2011 da Human Rights Watch declarou, o governo da Índia ainda tem que processar os responsáveis pelos assassinatos em massa. Enquanto os perpetradores dos massacres permaneciam impunes, a justiça para os assassinos de Indira Gandhi foi rápida e definitiva. Beant Singh foi morto instantaneamente por outros guardas de segurança momentos após o assassinato. Satwant Singh sobreviveu aos ferimentos. Ele foi julgado junto com seu suposto co-conspirador, Kehar Singh, acusado de incentivar o assassinato. A Comissão de Inquérito de Justiça Thakar, estabelecida para investigar o assassinato de Gandhi, concluiu que a agulha da suspeita apontava para R.K. Dhawan, secretário de Gandhi, por cumplicidade na conspiração. Alega-se que Dhawan anulou a inteligência e oficiais de segurança que ordenaram a remoção de policiais como ameaça à segurança, incluindo seus assassinos. Satwant Singh e Kehar Singh foram condenados à morte. Ambos foram executados por enforcamento em 6 de janeiro de 1989. Mas por que eles fizeram isso? Suas motivações estavam enraizadas na fúria que sentiam após a Operação Estrela Azul. Para eles, Indira Gandhi havia profanado seu santuário mais sagrado, matado milhares de peregrinos inocentes e atacado sua própria fé. A vingança foi a motivação imediata, mas conforme historiadores observaram, uma cadeia complexa de eventos históricos tornou o assassinato quase inevitável. O legado. 2024. 40 anos se passaram desde aquela manhã fatídica de outubro, mas para muitas vítimas, as feridas permanecem abertas. Bhupinder Kaur, agora com 68 anos, que perdeu seu marido e 4 outros membros da família, diz: muitos dos acusados ainda não foram punidos até hoje. Até alguns deles morreram. As famílias afetadas pelos distúrbios ainda são forçadas a sofrer e estão esperando por justiça. Surjit Singh, presidente da Danga Pirat Welfare Society, afirma: cerca de 10 mil Sikhs foram massacrados por desordeiros entre o período de 31 de outubro até a primeira semana de novembro de 1984, em Delhi, Kanpur e outras partes do país. O Dr.
Swaran Singh reflete. São 30 anos desde o assassinato de Indira Gandhi por seus guarda-costas Sikhs em 31 de outubro de 1984. Poucos fora da Índia sabem sobre os eventos que antecederam sua morte. E menos ainda sabem sobre os milhares que morreram nas 72 horas seguintes. Eu estava lá. Marchas de velas são realizadas todos os anos em memória dos mortos. Sobreviventes ainda buscam justiça. Em 2022, vítimas disseram: perdemos nossos membros da família 38 anos atrás, mas a espera pela justiça tem se tornado mais longa. Estamos chateados com o ritmo lento dos processos judiciais. Em 2011, os cabos do WikiLeaks revelaram que os Estados Unidos estavam convencidos da cumplicidade do Congresso Nacional Indiano nos distúrbios e chamaram isso de oportunismo e ódio do governo do Congresso pelos Sikhs. O primeiro-ministro Manmohan Singh, ele próprio um Sikh, pediu desculpas no parlamento pelos distúrbios em agosto de 2005, mas palavras não trouxeram de volta os mortos, não curaram as famílias destroçadas, não restauraram a confiança perdida. E a dinastia Gandhi-Nehru, a tragédia perseguia a família. Rajiv Gandhi, que sucedeu sua mãe como primeiro-ministro, foi ele mesmo assassinado em 21 de maio de 1991, morto por um homem-bomba suicida dos Tigres de Libertação do Tamil, Elam, LTTE, durante uma campanha eleitoral no estado de Tamil Nadu. A viúva de Rajiv, Sonia Gandhi, nascida italiana, eventualmente se tornaria presidente do Partido do Congresso. Seu filho, Rahul Gandhi, e sua filha, Priyanka Gandhi Vadra, seguiram na política, continuando um legado político familiar que remonta a quase um século. O que aprendemos? O que esquecemos? A Índia, desde 1984, testemunhou outros episódios de violência comunal. Os distúrbios de Bombaim, em 1992 até 93, após a demolição da mesquita Babri, os massacres de Gujarat, em 2002, tensões hindu-muçulmanas recorrentes em várias partes do país. Cada vez, o padrão é familiar, um evento provocador, narrativas de vitimização e vingança, multidões mobilizadas, autoridades inativas ou cúmplices, justiça lenta ou negada. Cada vez, líderes prometem que nunca mais acontecerá. Comissões são estabelecidas, relatórios são escritos, alguns casos vão a julgamento, poucos são condenados, e o ciclo continua. O historiador Ramachandra Guha escreveu que os distúrbios de 1984 foram um dos episódios mais vergonhosos na história da República Indiana. Não apenas pela violência em si, mas pela falha do Estado em proteger seus cidadãos, pela cumplicidade de líderes políticos, pela negação prolongada de justiça. Para os Sikhs, 1984 permanece uma ferida aberta. A expressão 1984 tornou-se uma espécie de código, não precisa de explicação adicional. Todo Sikh sabe o que significa: traição, perda, injustiça, memória. Ao redor do mundo, orações são oferecidas em memória dos mortos. Fotografias desbotadas de vítimas pendem nas paredes. Histórias são transmitidas de geração em geração para que nunca sejam esquecidas. Mas há também histórias de esperança. Hindus que esconderam vizinhos Sikhs em suas casas, arriscando suas próprias vidas. Policiais que desafiaram ordens e protegeram cidadãos. Ativistas de direitos humanos que documentaram atrocidades quando o governo tentava escondê-las. Advogados que continuaram lutando por justiça décadas depois. Essas histórias nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade não está completamente perdida. Que a coragem moral é possível mesmo quando sistemas inteiros falham. Que algumas pessoas escolhem o certo mesmo quando é perigoso. Se esta história te fez refletir sobre como a violência comunal pode destruir o tecido de uma sociedade, sobre como líderes têm a responsabilidade de proteger todos os cidadãos igualmente, sobre como a justiça atrasada continua sendo uma ferida aberta, compartilhe, para que nunca esqueçamos o que acontece quando o ódio é legitimado, quando instituições falham, quando a humanidade é esquecida. A história de Indira Gandhi e dos massacres de 1984 não é apenas sobre a Índia. É um alerta universal sobre nossa vulnerabilidade coletiva, a violência da turba, a desumanização do outro, ao colapso da civilização quando líderes escolhem o poder político sobre a responsabilidade moral. Porque aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo